O que acontece no pós-Mounjaro? Nos últimos anos, medicamentos utilizados para controle de diabetes e emagrecimento ganharam enorme destaque em todo o mundo. Entre eles está a tirzepatida, conhecida comercialmente como Mounjaro. Esse medicamento chamou a atenção por apresentar resultados expressivos na perda de peso, principalmente em pessoas com obesidade ou resistência à insulina. Mas uma pergunta começou a surgir com cada vez mais frequência. O que acontece depois que a pessoa para de usar o medicamento? Esse período é conhecido como fase pós-tratamento, ou, como muitos chamam, o pós-Mounjaro. E entender essa fase é extremamente importante para manter os resultados alcançados durante o uso do medicamento. Para compreender o que acontece depois da interrupção do tratamento, primeiro precisamos entender como esse tipo de medicamento funciona no organismo. A tirzepatida atua em dois hormônios importantes do sistema digestivo, o GLP-1 e o GIP. Esses hormônios fazem parte de um grupo chamado incretinas. Eles são liberados naturalmente pelo intestino após as refeições e têm como função ajudar no controle do açúcar no sangue e no controle do apetite. Quando estimulados, esses hormônios promovem alguns efeitos importantes no organismo. O primeiro efeito é o aumento da sensação de saciedade. Isso significa que a pessoa se sente satisfeita com quantidades menores de alimento. O segundo efeito é a redução do esvaziamento do estômago. O alimento permanece mais tempo sendo digerido, o que prolonga a sensação de saciedade. Outro efeito importante é a melhora no controle da glicose no sangue, o que ajuda a reduzir picos de açúcar e melhora a sensibilidade à insulina. Esses fatores combinados fazem com que muitas pessoas que utilizam o medicamento reduzam naturalmente a quantidade de calorias consumidas ao longo do dia. Com o passar das semanas e meses, essa redução no consumo calórico pode levar a uma perda de peso significativa de corpo corporal. No entanto, quando o medicamento é interrompido, o organismo começa gradualmente a retornar ao seu funcionamento natural. Isso significa que alguns dos efeitos que ajudavam no controle do apetite podem diminuir ao longo do tempo. Por exemplo, a velocidade do esvaziamento do estômago pode voltar ao normal. Da mesma forma, os sinais de saciedade podem se tornar menos intensos. Como consequência, algumas pessoas podem perceber um aumento gradual da fome após interromper o uso do medicamento. Isso não significa que o tratamento não funcionou. Na verdade, esse fenômeno faz parte do funcionamento natural do corpo humano. O organismo possui mecanismos de defesa que buscam manter o equilíbrio energético. Quando ocorre uma perda de peso significativa, o corpo tende a tentar recuperar parte dessa energia perdida. Esse processo é conhecido como adaptação metabólica. Durante essa adaptação, o metabolismo pode se tornar ligeiramente mais eficiente, reduzindo o gasto energético em repouso. Ao mesmo tempo, o organismo pode aumentar os sinais de fome para incentivar a reposição das reservas de energia. É exatamente por isso que o período após a interrupção do medicamento é considerado tão importante. Nesse momento, os hábitos construídos durante o tratamento podem fazer uma grande diferença na manutenção dos resultados. Pessoas que conseguem manter uma alimentação equilibrada, níveis adequados de atividade física e bons hábitos de sono tendem a preservar uma parte significativa da perda de peso alcançada durante o tratamento. A alimentação continua sendo um dos pilares principais nesse processo. Durante o pós-tratamento, priorizar alimentos ricos em nutrientes pode ajudar a manter a saciedade e evitar o consumo excessivo de calorias. Entre esses alimentos estão fontes de proteína, como ovos, carnes magras, peixes, frango, iogurte natural e leguminosas. As proteínas ajudam a prolongar a sensação de saciedade e contribuem para a preservação da massa muscular.
Outro grupo de alimentos importantes são aqueles ricos em fibras, como frutas, verduras, legumes, aveia e sementes. As fibras ajudam a retardar a digestão, estabilizar os níveis de glicose no sangue e aumentar a sensação de plenitude após as refeições. Além da alimentação, a atividade física desempenha um papel essencial na manutenção do peso. Exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, ciclismo ou natação ajudam a aumentar o gasto calórico diário. Já os exercícios de força, como musculação ou treinos com peso corporal, são importantes para preservar ou aumentar a massa muscular. A massa muscular é metabolicamente ativa, o que significa que ela consome energia mesmo quando o corpo está em repouso. Por isso, manter ou aumentar a massa muscular pode ajudar a manter o metabolismo mais ativo ao longo do tempo. Outro fator frequentemente subestimado é o sono. Dormir mal pode alterar a produção de hormônios relacionados ao apetite, como a leptina e a grelina. A leptina está associada à sensação de saciedade, enquanto a grelina estimula a fome. Quando o sono é insuficiente, os níveis de grelina tendem a aumentar e os níveis de leptina podem diminuir. Desse modo, manter uma rotina de sono regular e de boa qualidade pode ser um fator importante para quem deseja manter os resultados após o tratamento. Outro aspecto relevante é o controle do estresse. O estresse crônico pode elevar os níveis de cortisol, um hormônio que, quando mantido em níveis elevados por períodos longos, pode influenciar o aumento do apetite e favorecer o acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal. Práticas como exercícios físicos, meditação, momentos de lazer e organização da rotina podem ajudar a reduzir os níveis de estresse no dia a dia. Além disso, manter o acompanhamento com profissionais de saúde pode ser uma estratégia importante para muitas pessoas. Nutricionistas, médicos e profissionais de educação física podem ajudar a ajustar o plano alimentar, o treino físico e as estratégias de estilo de vida de acordo com as necessidades individuais. É importante lembrar que cada organismo responde de forma diferente. Algumas pessoas podem manter a maior parte do peso perdido após o tratamento, enquanto outras podem recuperar uma parte do peso ao longo do tempo. O mais importante é compreender que o medicamento pode ser uma ferramenta dentro de um processo maior de mudança de hábitos. Quando o foco está apenas no medicamento sem mudanças no estilo de vida, torna-se mais difícil manter os resultados após a interrupção. Por outro lado, quando o tratamento é acompanhado de melhorias na alimentação, na prática de exercícios e na qualidade do sono, as chances de manter os resultados aumentam consideravelmente. O período pós-Mounjaro pode ser visto como uma fase de consolidação dos hábitos adquiridos. É o momento em que o indivíduo passa a depender cada vez mais das próprias rotinas saudáveis para manter o equilíbrio do peso corporal. Com consistência, paciência e estratégias adequadas, é possível transformar a perda de peso obtida durante o tratamento em um resultado duradouro. Em resumo, o pós-tratamento não representa o fim do processo, mas sim o início de uma nova etapa focada na manutenção da saúde e do bem-estar. E quando hábitos saudáveis fazem parte da rotina, o corpo tende a encontrar um novo ponto de equilíbrio, que pode ser mantido ao longo do tempo.